Muito bem, Vida e Saúde, todo diferentão por aqui hoje. Vem pra cá, porque agora começa uma semana histórica aqui no nosso programa. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher dona de uma alegria contagiante. Talvez você já conheça ela. Ela exala força, coragem e sempre demonstra e também declara a sua fé. Ela é empreendedora, mas desempenha com muito amor outros papéis também, como mãe, esposa, avó e filha. Ser ativa, cuidar da alimentação e da saúde sempre fez parte da sua rotina, e receber um diagnóstico de que algo não estava tão bem no seu organismo não estava ali na sua agenda, não estava nos seus planos. Na sua rotina não existia possibilidade de se fazer uma pausa forçada por conta da saúde. E ao ouvir de um médico a sentença de que essa pausa precisaria existir, ela não aceitou e lutou contra tudo e todos. Hoje, a protagonista dessa história está aqui e vai nos contar todos esses detalhes de um período da sua vida e de como ela passou por tudo isso e isso fez ela agir de forma diferente e agora inspira outras pessoas. Melry Carvalho, bem-vinda aqui ao Vida e Saúde. É uma honra ter você aqui com a gente. Nossa, até me arrepiei com essa apresentação aí. Você inspira e você faz a gente arrepiar de muitas maneiras, contando de uma maneira muito descontraída, gostosa, segredos para uma vida mais feliz e mais saudável. Mas muita gente não imagina ou não sabe tudo o que você passou, porque você pincela, né? Ela que está presente, eu vou contar já para você, porque talvez você esteja aí buscando na sua memória. Ela é esposa do Luiz Cláudio, cantor aqui da Novo Tempo. Mas já antes até do Novo Tempo já tinha essa carreira, mas ela está nas redes sociais, Vida de Melry, tá lá para você, ela tem uma energia maravilhosa e você não cuida da saúde depois dessa sentença médica, você já cuidava antes, como é que era a sua rotina de cuidados, Melry? Olha, quando eu casei, quando eu conheci o Luiz Cláudio, ele era super naturista, super natureba, macrobiota, daquele, entendeu? E passei por uma fase muito importante, porque trabalhava na clínica Spa Vida Natural, que era a clínica de São Roque. Aí depois de lá, eu saí numa gana muito grande para estudar, me formar, ser alguém e vencer nesse mundão, né? E aí eu atropelei tudo. Eu dava plantão em 3 hospitais, eu tinha a empresa e eu vivia numa vida bem frenética mesmo. Tava, sabe? Eu fui estudar depois de ter as meninas, né, crescidas, faculdade, tudo. Eu atropelei mesmo. Tempo de sono, de sol, né? Eu vivia numa síndrome do confinamento. Era do carro para o trabalho, para a igreja, para a faculdade, a gente não tem tempo. E quando vai para o sol, ainda usa protetor. Então... Mas você cuidava, já tinha uma alimentação saudável, porque sua formação é na área da saúde, você é biomédica. Isso, era farmacêutica bioquímica, né? Perdão. E depois eu fui fazer epidemiologia do câncer. Depois que eu tive o diagnóstico, né? Do tumor da neoplasia no encéfalo. E aí, como paciente do INCA, eu tive uma oportunidade de fazer a epidemiologia do câncer. Era só pessoas envolvidas pessoas do INCA, né? Envolvida no câncer, e a gente trabalhou nesse sentido aí. Agora, você envolvida na formação na área da saúde, experiência prática, porque, né, trabalhou lá casada com alguém que se preocupava nessa área, você de repente se viu ali, ouviu uma voz dizendo que você devia fazer um check-up. O que é que te deu esse start, além dessa voz? Do Espírito Santo, eu imagino. Então, foi uma quinta-feira, novembro, quinta-feira. Acabou a luz de manhã. Então, eu estava em casa, né? Estava de folga do plantão, não tinha computador, não tinha esteira, não tinha batedeira, não tinha o que fazer. Não sabe o que é uma pessoa com formigueiro que não sabe ficar parada, né? Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer hoje? Não tem luz, não posso fazer nada. Aí, nesse momento, veio uma voz assim dentro de mim, vai cuidar da sua vida. Porque até então eu estava cuidando da vida das crianças, dos adolescentes, do Luiz Cláudio, né? Eu fazia check-up para ele.
No hospital, pede isso, pede aquilo, pede aquilo. Luiz Cláudio está com um caroço aqui, está com azia, está com isso. Então, eu voltava no médico com o resultado dele. O médico falou assim, você tem certeza de ser casada? Não é psicológico esse casamento, não? Eu falei, não, doutor, olha aqui o DVD dele e tal. Aí, eu sempre cuidando das pessoas. Mas de mim, eu achava que eu era só mama, útero e ovário. E estava bom, que era uma coisa anual, né? Aí veio uma coisa assim muito forte na minha cabeça, vai cuidar da sua vida. Aí eu falei, vou fazer um check-up da cabeça aos pés. Aí fui pro autogrupo, né? Aí cheguei lá, a menina falou, você tá agendada? Eu falei, não tô agendada, mas não tem energia na minha casa, eu quero fazer um check-up pescoço e cabeça. Que lá só fazia pescoço e cabeça. Aí eu falei assim, vou ficar aqui, eu vou ficar lendo um livro na minha casa, não tem luz, não tem ar-condicionado, não tem nada. Aí ela falou, então fica aí. Aí eu falei assim, vai faltar alguém, você me encaixa. Ela falou, é muito difícil, que eu já liguei para todo mundo. Aí fiquei lá lendo, aí ela, faltou uma pessoa. Aí quando eu entrei, a doutora falou, o que você tem? Eu falei, não tenho nada, eu quero gastar esse plano de saúde, porque é muito caro e tal. Aí ela, então tá, vamos fazer um BERA, um exame BERA que fazia naquele horário, naquele local. Aí quando terminou o BERA, ela falou assim, você vai precisar fazer uma ressonância. Hoje. Aí eu, eita, que legal, né? Vou resolver tudo hoje, né? Porque eu quero fazer até o dedão no pé. Aí fui fazer a ressonância e fui embora. No dia seguinte, o laboratório CDPI me ligou, olha, a gente perdeu algumas imagens da sua ressonância de crânio e deu problema na máquina, me enrolaram muito bem. Olha, que eu sou careca em hospital, né? Não desconfia de nada. Cheguei lá, repeti o exame, passou o final de semana... Mas vinha aí alguma coisa assim na minha mente, sabe? Por que e tal? Aí toda hora eu expulsava aquele pensamento, né? E aí na segunda-feira começou a me ligar. Senhora Mary, compareça, a doutora Aline quer falar com você. Veio o resultado, falei assim, agora eu só vou comparecer aí a hora que tiver outro blackout, acabar a luz no Rio de Janeiro. Que eu tenho mais o que fazer, eu tenho 3 empregos, eu sou uma empresária, eu sou a bambambam, né, do momento. Aí ela falou assim, nós vamos chamar a sua família. Aí quando ela falou assim, se você não comparecer, nós vamos chamar a sua família. Naquele momento, me veio assim a revelação de tudo. Uau! Quase tudo, né? Porque tudo mesmo eu fui saber lá na hora. Aí eu falei, não precisa chamar minha família, não. Né? Eu vou aí. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, você é uma abençoada, porque a gente conseguiu descobrir uma neoplasia no seu encéfalo. É um tumor em crescimento para o hipoglosso. Você não vai falar e nem engolir em poucos dias. E você não tinha sentido nenhum sintoma que te levou a pedir esse exame? Você realmente foi o Espírito Santo que te conduziu literalmente ali, Mary? Literalmente. Eu ia descobrir o dia que eu engasgasse. Uau! Aí, quando ela falou assim, olha, o neurocirurgião já está te esperando, ele já está com os seus resultados, a gente vai correr contra o tempo. Aí, quando eu fui na sala dele, que ele me mandou assinar um papel, que eu li o papel. Você não vai ter o nervo auditivo, você não vai ter o nervo facial, você vai ter um comprometimento respiratório, você não vai engolir, nem falar. Aí eu peguei aquele papel, eu rasguei aquele papel, falei, não, olha pra mim, não. Aí ele viu que eu fiquei transtornada, entendeu? Não, eu não esperava, cara. Eu tava assim, numa fase, assim, no auge, 48 anos, muito, sabe? Uau. Aí falou, vamos repetir o exame em outro local, outro bairro, outro laboratório e tal. Aí fui, fiz, aí ele recebeu o exame e, infelizmente... O que passou na sua cabeça, Mary? Me passou na minha cabeça que eu ia dar trabalho, forças negativas, força do caos, da limitação, que alguém ia ter que ficar colocando uma comida numa sonda para mim, que eu ia dar trabalho. E eu, uma pessoa que sempre cuidei das pessoas, agora eu ia ter que ser cuidada. Sabe, se falasse assim, você vai morrer, não tem mais jeito, talvez ia ser menos pior. Morrer não é o problema para mim, tô pronta, entendeu? Mas eu ter que dar trabalho, alguém ter que... Sabe o que é um comprometimento respiratório? Você andar com aquele balão, entendeu? Você não tem nervo facial, você nunca mais sorri, sabe? Difícil. É difícil, entendeu? Difícil. Eu acho que a gente pode ouvir agora de um especialista porque receber um diagnóstico de câncer já não é fácil.
E, a princípio, muitas pessoas pensam que ele vai limitar muito a qualidade da vida, né? Então, vamos ouvir agora o especialista falando um pouquinho sobre esse diagnóstico que a Mary recebeu lá atrás. O câncer é um conjunto de doenças, mais de 200 doenças que existem, que têm em comum uma mutação. O que é isso? Uma célula que regula todas as atividades do nosso corpo, ela que é a unidade básica do nosso corpo. E ela é regulada pelo gene. E esse conteúdo genético, né, ele é replicado, multiplicado. Nesse processo de multiplicação celular ocorrem erros, esses erros que a gente chama de mutação. Que assunto complicado, não é mesmo? E que tal a gente voltar do início para entender melhor sobre essa doença? Nosso corpo é formado por muitas, mas muitas células mesmo. Você lembra o que são essas tais células? Elas são unidades estruturais e funcionais que formam o ser vivo. Essas células normais do corpo crescem, dividem e morrem de forma bem ordenada. Na fase da infância, as células crescem e se dividem bem mais rápido. Isso acontece porque a criança está em fase de desenvolvimento e precisa crescer. Já na fase adulta, as células só crescem para substituir uma célula desgastada, que morre ou que esteja com algum problema. O câncer começa quando essas células crescem de forma anormal e fora de controle. Em vez de seguir aquele ciclo ordenado, elas não morrem e seguem formando novas células anormais. É esse ciclo anormal que desregula o corpo e traz sérias consequências para o organismo. De uma forma direta, essas células, ou esse tecido cancerígeno, ele não cumpre o seu papel fisiológico. Então, as células da pele, por exemplo, tem um câncer, ela não protege, para começar, ela não cumpre sua função. A do fígado, ela não vai produzir as enzimas hepáticas, então ela é uma célula que não cumpre o seu papel. As do osso, por exemplo, quando tem câncer, ela não tem sustentabilidade, ela não cumpre o seu papel de sustentação. Esse é o primeiro problema. O segundo é que eles desviam normalmente os nutrientes e as células que estão trabalhando pelo corpo, elas ficam sem esses nutrientes. Segundo o INCA, o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 4 principais causas de morte antes dos 70 anos de idade. No Brasil, estima-se que até o fim de 2022 ocorrerão 625 mil novos casos de câncer. Mesmo sendo uma doença muito séria, o estilo de vida saudável pode contribuir no tratamento. Em geral, as pessoas que estão acima do peso, quando normalizam o seu peso, têm um benefício, principalmente o câncer de mama, de próstata, tem um benefício importante se elas conseguem regularizar isso. Existe a recuperação completa de muitos tipos de cânceres, felizmente, e é uma das doenças que está tendo mais evolução no tratamento e cura atualmente. Olha, a Mary recebeu esse diagnóstico. Tecnicamente, assim, eu acho que quando você ouve a palavra, quando você toma a compreensão de tudo que está envolvido, né, no procedimento e tudo mais, eu acho que você nem consegue ouvir toda a explicação do médico. Você falou aqui que você pensou na preocupação, você estava preocupada com o trabalho que você ia dar, com o cuidado que você precisaria receber ao invés de cuidar. E eu acho que existe aí um misto de sentimentos, de medo, de tristeza, de raiva. Como é que a Mary organizou tudo isso para dar os próximos passos? Então, a primeira coisa que me aconteceu foi, tipo assim, não conseguia a minha mente parar, tá? Eu entrei numa atividade mental, assim, tão grande que para eu conseguir dormir, eu tinha que ligar. Foi quando eu comecei a colecionar sermões,
tá? Eu comecei a pregar depois disso, porque comecei a colecionar sermões. Para tirar o pensamento de mim, eu tinha que ouvir alguém falar. Ok. Aí, então, era Novo Tempo, era o YouTube, eu tenho uma coleção era cassete, na época era cassete, ficava ouvindo, e quando eu estava acordada, eu começava a anotar tudinho, e quando eu tirava o pensamento de mim, eu conseguia dormir. Aí eu comecei a escrever livros, né? Escrevi 3 livros, Como a Dor Me Curou, Eu Preciso Disso, Registro dos Cuidados de Deus, e Casei Agora. Aí eu ocupava minha mente assim, porque eu fiquei de licença nos hospitais, né? Tinha que fazer o tratamento e também não tinha condições de fazer nada, não consegui nem pedir oração, Teru. Sabe o que é você não conseguir pedir oração? Eu queria falar na igreja, gente, eu vou passar por isso, eu não conseguia. E para a família, você conseguiu se comunicar, Também não contar o consegui falar, diagnóstico? não consegui falar. O Luiz Cláudio ficou sabendo porque quando chegou o segundo, eles chamaram ele e aí ele que teve que falar, entendeu? Para minha mãe, não falou. Minha mãe ficou, tipo assim, desconfiando que estava acontecendo alguma coisa. As meninas também demoramos bastante para contar, porque eu não queria parar a vida delas, sabe? Porque eu sabia que ia todo mundo paralisar. Vamos despedir e tal, porque, né? Não vou mais viajar, não vou estudar, não vou isso. Eu não queria que ninguém parasse por causa de mim, entendeu? Mas você também não acatou aquele procedimento sugerido de imediato? Sim. Aquele médico que pediu para eu assinar, que eu não quis assinar, marcou a cirurgia, tá? 10 de março. E eu ia internar, às 13 horas ia ter embolização, que corta o nutriente que chega no câncer, no tumor, para ele ficar sem alimento. E aí eles entraram com bisturi para não ter hemorragia e tal, para não ter nenhum perigo. Nesse dia, às 13 horas eu tinha que internar. Quando era de manhã às 8, eu consegui uma vaga no INCA, porque no dia anterior eu estava ouvindo o Dr. Paulo Niemeyer Júnior contando as experiências de cirurgia dele, de aneurisma e tal. Ele que é do INCA. Ele não era do INCA, mas ele me encaminhou para o INCA. Okay. E foi em contato com ele que ele falou assim, vou te levar para o Dr. Jânio, que ele é especialista em encéfalo, ele vai te dizer exatamente o que tem que fazer. Quando cheguei no Dr. Jânio, o Dr. Jânio falou assim, olhou os exames e tal, manda a paciente entrar. Aí eu falei assim, sou eu. Aí ele pegou um copo assim, bebe. Aí ele prestou atenção nessa engenharia, não sei se você já prestou atenção nessa engenharia que é a deglutição. Aí ele olhou e falou assim, você tá ótima, você tá conseguindo engolir, você não engasga? Eu falei, não engasgo. Aí ele falou assim, nós vamos parar esse tumor agora. O meu procedimento vai ser o seguinte, entrar com bisturi só o dia que você engasgar. Porque você não vai suportar a sequela da cirurgia. O que envolviam essas sequelas que te apavoravam tanto? Você mencionou rapidamente na fala anterior, mas fala de novo. A sequela da cirurgia, do bisturi, é a mesma sequela do tumor crescer. Então, deixar evoluir naturalmente deixaria você com o mesmo problema de tirar ele. Se o bisturi quando tira o tumor, o câncer, sai junto o hipoglosso. Aí eu não falo, porque o comando da língua está no hipoglosso, né? Toda essa movimentação para falar e para engolir está no hipoglosso. Tirou o hipoglosso, perda do nervo facial e perda do nervo auditivo e o comprometimento respiratório. Aí, o tumor crescendo ou o bisturi entrando, o resultado final é o mesmo. Então, ele falou, então vamos entrar com a radioterapia, radiocirurgia e vamos paralisar ele o máximo de tempo que puder para entrar com bisturi o dia que você engasgar. E tem 12 anos, eu ainda não engasguei. Porque também ele falou uma frase muito importante. Ele falou assim, essa neoplasia, ela depende de açúcar, depende de hormônio, de açúcar e hormônio. E de cortisol, de estresse. Aí eu falei, o quê? Desse dia em diante... Fechou as torneiras. Fechei, falei, vai morrer de fome, porque por essas entradas, não, faço de tudo para não me estressar, é bem difícil, sabe? É bem difícil, porque... Tá, mas peraí, você já era uma pessoa com conhecimento de saúde. Gente, ela trabalhou na Clínica Spa Vida Natural, um lugar pioneiro aqui no Brasil, com tratamentos, com mudanças radicais do estilo de vida. Ela tinha formação bioquímica, farmacêutica, ela tinha prática em hospitais também. Quer dizer, você tinha muita vivência, mas a sua prática de vida não permitia que você desfrutasse de todo o seu conhecimento. Como é que foi, então, a sua abordagem? Porque fechar a torneira, falar é fácil, né, gente? Mas dizer não ao brigadeiro, dizer não
É viciante também o estilo de vida profissional em que você está decolando, em que você está um foguete. Como é que foi? Que atitudes você tomou? Então, parece que veio assim alguma coisa dentro de mim que me causou até uma repulsa, sabia? Uau! Às vezes eu queria até ser simpática em algum lugar, comer alguma coisinha, um pudim, um pedacinho, não conseguia. Porque eu sabia que ali estava um ingrediente perfeito para acelerar a minha finitude, né? Você acha que a compreensão da doença, do inimigo e também aquilo que alimentava esse inimigo fez diferença para que essa repulsa acontecesse? Porque às vezes a gente se engana, Mary, a gente fica com dó da gente mesmo, não é fácil. E quando a gente está diante de um diagnóstico desse, às vezes é mais fácil pensar nos atalhos, né? Olha, eu tenho uma vida maravilhosa para viver, eu vou desfrutar com meu marido, a vida é curta mesmo, um dia eu vou morrer. Você já deve ter ouvido isso e já deve ter passado isso pela sua mente. Não, o médico mesmo falou para mim, aproveita comer tudo que você tem que comer. Olha aí. Porque logo você não vai estar comendo. Eu falei, mas se o senhor está falando que o açúcar, que ele depende de açúcar, você está falando para eu comer tudo. Aí ele falou, aproveita, come mesmo. Eu falei, não vai passar nenhuma dieta para mim? Ele falou, não, coma tudo que você tem que comer. Uau. Aí eu falei, não, cara, isso não é para mim, né? Não, mas aguenta aí. A Mary tem mais coisas para contar, porque a gente vai fazer um intervalo agora e a gente vai, no bloco seguinte, descobrir o que a Mary fez para dar essa volta por cima. E não só ter a sua saúde restaurada, mas inspirar outras pessoas a se cuidarem, a se olharem diferente. Aguenta aí que a gente faz um intervalo curto. Na volta ela continua aqui com a gente. Ainda hoje tem shake de frutas aqui de receita do Vida e Saúde. A gente volta já.